Ok, nessa seção 3.2, nós vemos a organização, a tipologia, o processo e aspectos na prática. Tá? Então, a gente vai rever aí alguns conceitos que a gente viu no passado, mas para poder entender o assunto que a gente vai discorrer aí, ok? E o primeiro deles é justamente a gente falando sobre organização, né? O que as pessoas entendem por organização? Tá? Então, quando falamos em organização, a gente fala de uma coisa organizada, de uma coisa arrumada, né? De uma coisa toda certinha, toda bonitinha. Tá? Mas, segundo o Maximiano, uma organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Ou seja, é um grupo de pessoas, né? Pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com conhecimentos e habilidades diferentes, mas que juntas combinam os seus esforços e realizam um propósito coletivo, ou seja, atingir o objetivo da organização. Então, por meio de uma organização, é possível você perseguir e alcançar objetivos que seriam basicamente inatingíveis para uma determinada pessoa. Então, se eu estou. É aquela história de que junto eu sou bom, mas na equipe nós somos todos melhores. Né? É mais ou menos nesse sentido. Tá? Então, aquilo que sozinho eu jamais poderia alcançar, seria muito difícil eu alcançar. Né? Se eu estou num grupo de pessoas, se eu estou dentro de uma organização, eu vou conseguir atingir esse objetivo, perseguir esse objetivo de uma forma muito mais rápida. Tá? Uma grande empresa, uma pequena oficina, um laboratório ou um corpo de bombeiros, um hospital ou uma escola, são todos exemplos de organização. Tá? A sua comunidade, né? O seu grupo de sala de aula, todos somos uma organização. Tá? A nossa sala de aula, por exemplo, ela não deixa de ser ali uma organização. Por quê? Porque ali, ou esta sala de aula aqui também, falando mais explicitamente, essa sala de aula aqui, ela é uma organização. Por quê? Porque todos nós juntos aqui, né, estamos perseguindo e queremos alcançar um determinado objetivo, que talvez se você tivesse sozinho dentro de uma sala, seria praticamente inatingível, porque dificilmente uma instituição teria um aluno só na sala. Né? É muito difícil. Tá? Então, nossa sala aqui de aula não deixa de ser uma organização. Tá? Uma organização também ela é somada por pessoas, por máquinas, equipamentos, recursos financeiros. Tá? Então, uma organização ela tem pessoas, ela tem máquinas e ela tem recursos financeiros. Se faltar uma dessas três coisas, ela deixa de ser uma organização, tá? Porque ela precisa desses três fatores para ser uma organização. E a organização, ela é o resultado da combinação de todos esses elementos que são orientados, que estão orientados ou que serão orientados por alguém para atingir um objetivo comum, tá? E a qualidade, óbvio, é o resultado do trabalho da organização. Então, quanto mais nós trabalharmos juntos, quanto mais nós trabalharmos em equipe, quanto mais nós nos dedicarmos como uma organização, mais rapidamente e de uma forma muito melhor, nós iremos alcançar o objetivo proposto. Tá? Não existem na face da Terra, em qualquer lugar, duas organizações iguais. Tá? Não existem, se você quiser trocar o nome aí por empresa, porque estamos falando de administração, etc. e tal, você pode só para que você entenda, mas na realidade nós temos que denominar como organização. Tá? Pelo simples fato de que somos um conglomerado de pessoas. Tá? Essa sala de aula é uma organização, a sua empresa é uma organização, a igreja a qual você frequenta é uma organização, a sua família é uma organização. Tá? Só que cada uma das organizações, depois nós damos nomes diferentes, mas não deixa de ser uma organização. Tá?
Então, não existe uma organização igual à outra. Todas estão diferentes, porque cada uma tem um determinado objetivo a seguir. Ela tem ali uma variabilidade muito grande, uma diferença muito grande, um pensamento muito grande. Tá? Você pode ter duas empresas fabricando o mesmo produto, por exemplo, duas empresas que fabricam pneu para automóvel, por exemplo, embora elas fabriquem o mesmo produto, mas não são iguais, são similares. Existem diferenças entre esses produtos, existe diferença dentro da empresa para chegar até aquele produto acabado. Tá? Então, cada organização é uma organização, assim como cada pessoa é uma pessoa, ok? No entanto, elas apresentam certa característica que permitem classificá-las em certos grupos ou tipos, como eu disse agora do produto pneu, por exemplo, né? Então, a essas classificações, nós vamos denominar tipologia das organizações, quer dizer, quais são os tipos de organizações que nós temos, tá? Então, para facilitar essa análise comparativa dessas organizações, boa parte dos autores estruturalistas desenvolveu tipologias de organizações, tentando classificá-las de acordo com certas características distintas, né? Então, cada um usou ali um determinado pensamento, um determinado jeito para fazer a sua classificação, tá? Pegamos aqui a tipologia de Etzioni, por exemplo, tá? Então, ele elabora a tipologia da organização, classificando a organização com base no uso e significado da obediência. Para ele, a estrutura de obediência em uma organização é determinada pelos tipos de controles aplicados aos participantes. Assim, a tipologia das organizações, segundo Etzioni, é o seguinte: você tem uma organização coercitiva, você tem uma organização utilitária e você tem uma organização normativa. Então, o que ele está querendo dizer aqui com a tipologia da organização? De acordo com o significado de obediência. Então, como é que a organização ela trabalha com os seus colaboradores? Como é que ela conduz os seus colaboradores? Como é que é o relacionamento entre o dono da empresa, o CEO, o investidor, o gerente, o diretor? Como é que é esse relacionamento com o restante da empresa? E aí ele separou nesses três modelos: a coercitiva, a utilitária e a normativa. Pelos nomes, você acaba quase que já descobrindo o que é uma e o que é outra, né? Vamos ver aqui com mais calma cada uma delas, tá? Os tipos de organização, por exemplo. As organizações são criadas para prover produtos e serviços e podem ser de natureza econômica ou natureza social, tá? Então, aqui, se é de natureza econômica, é aquela empresa onde ela trabalha para obter lucro, tá? O objetivo dela é ter lucro. Esse é o objetivo maior dessa empresa. De natureza social, é aquela empresa que é uma ONG, né? É um grupo de beneficência, por exemplo, né? Então, são aquelas pessoas que realmente trabalham ali de natureza social, para ajudar os outros. Tá? Depois nós temos aí as organizações sociais. Então, organizações sociais, no âmbito do direito e com base nos conceitos sociológicos, consiste numa associação particular, sem fim lucrativo, com personalidade jurídica e que recebe capital do Estado para prestar serviços que sejam do interesse público. Então, basicamente, aqui são as ONGs que nós conhecemos, né? Essas são as organizações sociais, tá? Elas são constituídas, né, com base no direito, óbvio, tá? Recebem uma ajuda do Estado ou de empresas privadas, tá? Para que ela possa prestar o serviço e que esse serviço seja do interesse público, óbvio. Tá? Todas essas instituições sociais devem ser identificadas por um propósito social abrangendo os indivíduos de determinado grupo,
seja de natureza humana ou animal, por exemplo, aí, tá? Então, não importa, ela precisa estar identificada. Qual é o propósito dela, né? Não é simplesmente você ir lá e abrir uma organização social. Você precisa ter um propósito, você precisa ter um grupo determinado, você precisa ter ali a natureza daquilo que você vai fazer. Então, ou você vai ter uma organização social de natureza humana, você vai ajudar as pessoas, distribuir alimento na área da educação, na área da saúde, né? Na área de moradia, ou de animal, por exemplo, né? Você tem uma ONG que recolhe animais maltratados ou que animais achados na rua, depois você vai tentar colocar esse animal em algum lugar, tá? E essas organizações, elas estão aí previstas dentro de uma lei, né? A Lei 9.637, de 15 de maio de 1998, tá? Não. Nós temos também as organizações civis, né? Então, você tem entidade privada sem fim lucrativo, você tem uma sociedade cooperativa e você tem uma organização religiosa, tá? Então, as organizações não governamentais são as ONGs, né? Que a gente já conhece bastante aí, tá? A organização governamental, você tem as empresas sociais do governo, são as famosas organizações públicas, tá? Então, você tem a organização militar, você tem uma escola pública, você tem um serviço de saúde, você tem uma organização ligada à segurança pública, enfim, você tem aí uma série de organizações públicas, de água, de luz, né? Que atende aí à população. E depois nós temos as organizações privadas e as organizações aí empresariais, né? Então, você tem a ONG, você tem a organização governamental e você tem as organizações privadas. Nós temos esses três grupos de empresas, tá? De organizações, tá? Modelagem do trabalho. A modelagem do trabalho significa o modo como o trabalho operacional deverá ser atribuído às pessoas e realizado em cada unidade organizacional, independente de ser departamento ou divisão. Então, a modelagem do trabalho é aquela hora em que você vai sentar com as pessoas, você vai atribuir o trabalho a essas pessoas, tá? Independe aí, né, de cada organização, depende de cada departamento ou divisão, não importa, porque você não vai agir de um jeito com um e diferente com o outro, você vai agir do mesmo modo. Então, quando nós falamos de modelagem, é como o trabalho deverá ser desenvolvido, é aquele passo a passo, é o roteiro, de que forma você precisa elaborar um determinado relatório, por exemplo. Você vai receber informação do setor A, do setor B, do setor C, e vai compilar essas informações e vai passar o relatório para frente, né? Mas não é só receber as informações. Ali, para compilar, você vai ter que fazer alguma coisa, talvez você tenha que separar alguma coisa, você tenha que criar uma coluna, alguma coisa. Então, essa modelagem de trabalho é justamente a maneira, né, o jeito, o modo como você vai desenvolver o trabalho, tá? Todos nós, quando começamos numa empresa nova, por exemplo, nós passamos pela modelagem do trabalho, às vezes de uma forma assim muito rápida, né? Como se diz no francês, en passant, né? Só de passagem, mas nós passamos pela modelagem do trabalho. Alguém chegou para a gente e disse, olha, isso aqui você faz assim, assim, assado, vira as costas e vai embora. E você fica ali com aquilo para ser resolvido, né? Então, você como gestor, você como um líder, você como uma pessoa que está à frente, você vai sentar com a pessoa, você vai explicar para a pessoa como aquilo deve ser feito. E, claro, você vai ali controlar, né? Verificar se ela está fazendo da maneira que foi ensinado a ela. Se estiver fazendo errado, você vai lá, corrige, apara as arestas para que ela continue fazendo sempre certo, né? Muitas vezes também na empresa as pessoas não têm muita paciência para explicar, explica de qualquer jeito, a pessoa pega o vício de fazer daquele jeito, quando vai ver, está fazendo alguma coisa errada e a gente escuta sempre aquela famosa frase, mas foi assim que me ensinaram, né? É assim que mandaram eu fazer,
tá? Então, precisa tomar cuidado com isso, ok? Em muitas empresas ainda predomina o tradicional conceito de cargo como base da modelagem de trabalho das pessoas, né? Ah, eu tenho um cargo tal, né? Então, é do jeito que eu quero que faça, ou é do jeito que eu estou pedindo para fazer, esse jeito que é o certo, esse jeito é que é o melhor para fazer, e nem sempre é desta forma, né? Infelizmente, ainda algumas empresas, a pessoa usa dessa denominação cargo, né? Eu tenho um cargo e eu quero que se faça dessa forma, mas ele esquece do objetivo da empresa, tá? Qual é o objetivo da empresa? O que a empresa quer que se faça? Né? Onde eu quero chegar? De que forma eu quero chegar lá? O que eu preciso para chegar lá? Tá? Então, eu preciso das pessoas. Né? Eu preciso que as pessoas trabalhem de maneira correta, trabalhem de maneira certa. Veja que o cargo representa uma decorrência do velho modelo burocrático, um modelo rígido, um modelo hierarquizado e baseado na divisão do trabalho organizacional. Então, essa história agora de, eu tenho um cargo dentro da empresa, qual é o seu cargo dentro da empresa? Isso está caindo um pouco de moda, tá? Não se fala mais isso, né? Nós falamos agora em colaboradores, eu sou mais um colaborador, eu faço parte de uma equipe, né? Eu desenvolvo tal trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo, e essa história de cargo, ela está ficando um pouco para trás, né? Claro, nós sempre precisaremos, nós sempre necessitaremos de alguma pessoa que esteja ali à frente para organizar, né? Para nos dar um rumo, para nos dar um norte, para mostrar onde está a luz do túnel, onde está qual é o caminho para chegar até aquela luz, tá? Mas hoje a equipe ela tem muita participação nas decisões, né? Hoje em dia, muitas vezes, a pessoa que está à frente, ela não toma mais a decisão sozinha, ela senta com seus liderados, ela senta com a sua equipe, tá? E vamos discutir o que precisa ser feito, quem é que pode fazer isso, quem é que pode fazer aquilo, né? Em quanto tempo você faz isso, você acha que você pode fazer, quem é que pode fazer isso, quem é que pode fazer aquilo, tá? Então, hoje é feito, a distribuição das tarefas é feita hoje, basicamente, toda desse jeito, claro. Cada um tem a sua competência, tem a sua habilidade, tem o seu conhecimento, tem a sua especialização, né? E a gente não vai trocar o trabalho de um com o trabalho do outro, sabendo que eu estou misturando as bolas. Não é nesse ponto que eu estou querendo chegar, tá? Mas hoje é feito muito dessa forma, principalmente quando você tem uma equipe que todo mundo basicamente desenvolve a mesma tarefa, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, uma empresa de software, né? Onde você tem um grupo de pessoas que são programadores, por exemplo, tá? Então, vamos dizer que você seja líder, né? De 10 pessoas, você tem na sua equipe 10 pessoas, e você é o líder dessas pessoas, tá? Mas você é líder, você não pode chegar e dizer assim, olha, eu sou o chefe aqui, quem manda que sou eu, você faz isso, faz isso, faz isso. Não, hoje não funciona dessa forma, né? O líder, ele vai sentar ali com toda a equipe e vai dizer, olha, nós temos esse trabalho para fazer, né? Nós temos esse programa para ser desenvolvido, nós temos essa estrutura para ser feita, quem é que quer pegar, quem acha que tem uma habilidade melhor para fazer isso, conhece um pouco mais, eu conheço, tal, então você faz, outro vai fazer outra coisa e assim sucessivamente, tá? Então, hoje em dia, se trabalha desta forma, tá? Para você realmente poder modelar o seu trabalho, né? Explicar como tem que ser feito e tal, essa é a melhor maneira, tá? O conceito de cargo está sendo substituído por outros conceitos mais modernos, como gestão por competência ou por equipes, que era o que a gente estava comentando agora, né? Então, essa história de você colocar o cargo, né? Ou você sabe com quem você está falando, tal, isso está ficando fora de moda, porque se você quer que a sua equipe te ajude a você atingir o objetivo, a chegar no local mais rápido, né? A subir os degraus mais rápido, a ser promovido mais rápido, então você precisa estar com a equipe sempre redondinha, todo mundo trabalhando junto, todo mundo remando junto, todo mundo estando ali na mesma página, né? Como dizia um antigo diretor meu, tá?
Falando um pouquinho de desenhos de cargos e tarefas. O desenho de cargos e tarefas teve como precursores a Adam Smith e a seguir o Taylor. Eles foram, além de serem os pais aí da administração, eles foram os primeiros que começaram a desenvolver cargos e tarefas, né? A gente vê, já ouviu falar bastante de administração de Adam Smith e também do Taylor, principalmente do Taylor, linha de produção, aquela coisa toda, né? O trabalho, discriminar, você faz isso, você é melhor para isso, não, você é melhor para isto. Né? Então, começou-se ali o desenho de cargos e tarefas. Tá? Cargo é a composição de todas as atividades desempenhadas por uma pessoa que podem ser visualizadas como um todo unificado e ocupam uma posição formal dentro de um organograma. Então, quando você tem um cargo, você não tem uma única atividade, você tem várias atividades, né? Então, às vezes, a pessoa se glorifica, né? Enche o pulmão para falar, eu tenho um cargo dentro da empresa, e ela esquece que ela é responsável por uma série de atividades. Não é uma atividade, mas é uma série de atividades, e ela será cobrada por todas essas atividades. Né? Então, quanto mais responsabilidade tiver, quanto mais, entre aspas, cargo eu tiver, mais responsabilidade, mais eu vou ser cobrado por isso. Né? Tudo bem que eu vou ocupar um lugar de destaque dentro de um organograma, né? Eu vou estar em destaque ali, o fulano tem aquele cargo, aquela pessoa que está à frente, mas também é a primeira pessoa a ser cobrada quando alguma coisa acontece. Tá? Então, se você tem um cargo dentro da sua empresa, né? Se você tem uma responsabilidade muito grande dentro da empresa, lembre-se que você precisa daquelas pessoas que trabalham com você. Né? Lembre-se que você precisa da equipe, que você precisa que todos eles estejam ali te ajudando, colaborando, para que você possa atingir o objetivo. Né? Conversa, troca de ideia, feedback, tá? Tudo isso é importante. Os deveres e responsabilidades de um cargo são atribuídos ao ocupante que desempenha o cargo e proporciona os meios pelos quais cada pessoa pode contribuir para o alcance dos objetivos da organização. E o ocupante é a pessoa designada para ocupar o cargo. Né? Então, o que a gente complementou, só reforçando, são os deveres e as responsabilidades estão atribuídas aí ao ocupante do cargo, né? Que desempenha e proporciona os meios pelos quais cada pessoa pode contribuir. Ou seja, você tem uma série de responsabilidades e por você ter essa série de responsabilidades, você precisa saber para qual pessoa na sua equipe você vai dar determinada tarefa ou vai pedir alguma coisa para aquela pessoa fazer. Né? Então, você precisa estar numa sintonia muito grande com a sua equipe, né? Uma sintonia ali diária, redonda, né? Todo mundo falando a mesma linguagem, para que essas pessoas possam contribuir para que você possa alcançar o objetivo da organização. Tá? Senão você não consegue atingir o objetivo na organização. Eu já vi muito chefe, muito líder, muito gerente, muito diretor cair justamente por causa disso. Tá? Não tinha uma relação de afetividade com a sua equipe, né? Tratava muito mal as pessoas, né? E isso vai fazendo com que o seu colaborador, o seu trabalhador, a pessoa da sua equipe, ele começa a ficar um pouco desgastado, ele começa a ficar um pouco cansado, né? Ele começa a desacreditar um pouco de você e ele acaba desacelerando. Tá? E no meio do caminho ele pode jogar uma pedra no seu caminho, tá? Ou puxar o seu tapete, né? Você não vai perceber e vai tomar um tomo. Então, eu já vi muita gente cair justamente por causa disso. Outros deixaram, né, o cargo subir a cabeça. Né? No dia anterior, ele sentava lá na mesa para comer todo mundo com o bandejão, e no dia seguinte, ele achava já que ele tinha que ter um horário diferenciado para comer antes de todo mundo, para pegar a comida mais quentinha, para pegar a melhor carne, melhor isso, melhor aquilo, e deixou de sentar com aquelas pessoas, né? E acaba esquecendo que
você depende dessas pessoas para que os objetivos da empresa possam ser atingidos, tá? Então, nunca se esqueça disso, tá? Em relação a desenhos de cargos e tarefas, né? O desenho do cargo, como é chamado, job design, é a especialização do conteúdo, dos métodos e relações de cargos a fim de satisfazer requisitos tecnológicos, organizacionais, sociais e pessoais, tá? Os cargos e as tarefas, bem como as unidades e os departamentos, constituem os meios pelos quais a empresa utiliza os recursos para alcançar os seus objetivos por meio de determinadas estratégias, tá? Então, você tem o cargo, que é a especificação do conteúdo daquilo que você vai fazer, né? O método, a relação do cargo, né? Que vai satisfazer um recurso tecnológico, organizacional. Então, a maneira como você vai desenvolver ali, tá? O cargos e tarefas, né? É o meio que a empresa utiliza para se alcançar os objetivos. Então, você tem o cargo, que é a pessoa que está à frente, e você tem as tarefas, que são o que vai ser distribuído para as pessoas desenvolverem, né? Então, você tem cargo, tarefa, tem unidade ou departamento, tanto faz, né? Que o departamento é a união, a organização de pessoas, né? Que tem alguém liderando, que é o cargo, e você está desenvolvendo a tarefa para atingir um determinado objetivo. O processo de desenhar um cargo pode ser dividido em 3 partes: especialização do conteúdo de cada tarefa a ser executada, especificação do método para executar cada tarefa e a combinação das tarefas individuais em cargos específicos. Cada cargo passa a ser um conjunto de tarefas específicas, tá? Então, dessa forma é que você pode desenhar o cargo, ou seja, o que aquela pessoa é responsável, né? Quais são as tarefas, qual é o conteúdo das tarefas que está sobre a responsabilidade daquela pessoa, ok? Vamos deixar claro também que, embora você possa ter um cargo, né, você não está isento de ter que pôr a mão na massa, de ter que desenvolver tarefas, óbvio, né? Você também vai desenvolver tarefas, né? Geralmente, as tarefas que você desenvolve, tem num cargo, são o compilado das tarefas que os seus liderados, né, que a sua equipe está concluindo, tá? Então, você acaba compilando todas essas informações, todos esses dados, e transformando isso numa nova informação, ok? Abordagem humanística ao desenho de cargos. O modelo humanístico constitui uma forte reação ao mecanicismo do desenho clássico. O ocupante do cargo recebe atenção especial do modelo humanístico. Não é tratado como máquina ou como robô. O superior é encorajado a desenvolver entre os seus subordinados um espírito de equipe capaz de proporcionar um grupo de trabalho coeso por intermédio de uma atmosfera amigável e cooperativa e minimizar fricções e conflitos entre os subordinados que possam prejudicar o desempenho departamental. Então, o que ele está falando aqui da abordagem humanística ao desenho de cargos? Ele quer dizer que quando você tem um cargo, você precisa ter uma abordagem humanística, você precisa ser um pouco humano, tá? Você não pode só pensar com a cabeça, você às vezes precisa pensar também com o coração, né? Essa semana eu estava dando uma aula justamente sobre isso, onde nós realmente apontamos essa parte, né? Sobre você administrar pelo lado humano e você administrar pelo lado da razão, tá? Eu sempre disse que as pessoas precisam, quando você tem que tomar uma determinada decisão dentro da empresa, você precisa tomar com a razão e não pelo lado da emoção. Mas muitas vezes a emoção ela vai falar na frente da razão, porque você vai usar uma coisa chamada intuição. Tá?
Então, quando você vai resolver alguma coisa, quando você vai fazer alguma coisa, quando você vai tomar uma determinada decisão, já deve ter acontecido com você, que você para, você pensa, fala, não, aconteceu assim, assim, eu vou tomar essa decisão. Você lembrou de alguma coisa do passado, por exemplo, ou você lembrou de algum exemplo, né, de alguma coisa que você viu, ou quando você bateu o olho, né, o seu anjo da guarda te disse alguma coisa, fez você sentir alguma coisa, onde você falou, não, eu vou por esse lado porque não me senti firmeza em ir por aquele lado. Então, você usou a intuição, em vez de você ter usado a razão, ok? Então, você usou o lado pessoal para tomar a decisão. Isso não é errado, né? O que você não pode fazer é tomar decisões assim, para beneficiar alguém, porque quando nós tomamos decisão pelo lado pessoal, pelo lado da intuição, digamos assim, muitas vezes você está tomando a decisão que pode pender para o lado pessoal e não para o lado profissional, tá? Então, você precisa ter muito cuidado quando você for agir desta forma, né? Quando você for agir com o coração, quando você for agir com a intuição, pelo lado pessoal, faça isso com muito cuidado, com muita parcimônia, para não deixar isso sobrepor o lado profissional. O lado profissional precisa vir à frente, tá? Se bem que às vezes você precisa usar o lado da intuição, o lado pessoal, né? Para poder, às vezes, até conseguir alguma coisa, né? Então, o que ele está querendo também dizer com todo esse texto é que quando você usa o seu lado humano, quando você conversa com as pessoas, quando você escuta as pessoas, você dá atenção às pessoas, né? Você está escutando ali o que ele está falando, você evita uma série de problemas, né? Você evita uma série de problemas que podem acontecer de relacionamentos, né? Então, quando você passa a agir pelo lado humano, você consegue ter pessoas muito mais amigas, muito mais cooperativas, né? Muito mais pessoas que vestem a camisa, pessoas muito mais comprometidas, envolvidas, tá? E aí você realmente vai chegar no seu objetivo de uma forma muito mais rápida, tá? Então, vamos administrar profissionalmente, sim, vamos tomar decisões com a razão, sim, tal, mas não vamos deixar a nossa intuição de lado, né? Não vamos deixar a nossa pessoalidade de lado. Por isso que lá no comecinho da nossa aula, eu comentei com vocês que quando um funcionário, às vezes, ele não está muito bem enquadrado dentro de uma equipe, que você precisa parar, sentar, conversar, observar, né? A gente já falou sobre isso, né? Você ficar observando de longe o que está acontecendo, para tentar identificar por que ele não está se adequando, o que foi que aconteceu, que mudou, né? Ele era um bom funcionário, de repente começou a errar, começou a atrasar, o que é que está acontecendo? Ou mesmo quando há um desentendimento entre uma equipe, que às vezes o desentendimento ele é sadio, ele não pode tomar outras proporções, né? Não pode sair para se atacar, né? Mas aquele desentendimento, aquela diferenciação numa determinada solução de alguma coisa, ela é saudável, ela é benéfica, né? As pessoas pensarem diferente faz bem, isso só vai fazer a empresa crescer, só vai fazer você crescer, tá? Depois nós temos aí a abordagem contingencial ao desenho de cargos, né? Essa abordagem parte da premissa de que o desenho de cargos deve ter um enfoque sistêmico. O enfoque sistêmico, ele enfatiza as relações entre a parte do sistema e como essas relações afetam o desempenho ao todo. Um cargo, ele pode ser estudado como um sistema composto de que forma? Entradas, operações, saídas e retuação. Nada mais é do que o PDCA, tá? Eu tenho as entradas, que constituem o suprimento de informações, recursos, materiais que possibilitam a operação do sistema, tá? Operação são os processos de transformação, execução, executados pelo ocupante do cargo, ou seja, quem é que vai desenvolver? Quem serão as pessoas que irão desenvolver as tarefas? Saídas correspondem ao resultado do trabalho do ocupante.
Ou seja, foi lhe dada uma tarefa, você executou aquela tarefa, você teve um resultado, tá? E retroação refere-se à monitoração dos resultados e sua comparação com os padrões de desempenho esperados do sistema, né? Ou seja, você supriu de informação uma determinada pessoa que executou uma tarefa, e esse resultado, ele foi satisfatório ou não foi satisfatório? Ele precisa ser corrigido na sua totalidade ou em algum ponto, ou não precisa ser corrigido? Tá? Então, aqui nada mais é do que o ciclo PDCA, né? Você tem as entradas, tem as operações, tem as saídas e tem a retroação, tá? Eu gostaria de voltar um slide aqui para fazer um comentário com vocês. Aqui, né? Aqui nós falamos da tipologia de Etzioni e nós falamos que, segundo ele, a empresa tem 3 tipos de organização. Você consegue ter 3 tipos de organização. A organização coercitiva, a organização utilitária e a organização normativa. E eu disse para vocês que, basicamente, pelo nome, a gente conseguiria mais ou menos descobrir o que é cada uma dessas organizações, tá? Então, a organização coercitiva é aquela organização que leva todo mundo na mão de ferro, né? Coerção é você levar a pessoa, basicamente, à força para fazer alguma coisa, ou conduzir aquela pessoa para fazer determinada coisa, ou para desenvolver uma determinada tarefa, né? Então, você leva aquela pessoa, é isso aqui que você tem que fazer, tá? Então, são aquelas empresas que muitas vezes não permite que você use da sua criatividade, né? Que você participe muito da empresa, que você dê ideias, tá? Então, é aquela empresa que é meia mão de ferro, tá? As organizações utilitárias são realmente aquelas empresas que se utilizam dos seus funcionários, dos seus colaboradores, né? Então, são as empresas que usam da transparência, conversam com seus funcionários, tem feedback com seus funcionários, né? Está sempre participando, está sempre escutando o seu funcionário. E as organizações normativas, como o próprio nome está dizendo, são aquelas organizações que estão presas a normas, né? Normas, regras, procedimentos, ou seja, você não pode fazer nada fora daquele script, né? Você não pode fazer nada fora daquilo que está escrito, porque você vai ter problemas lá na frente. Tá? Então, cabe a você aí, talvez agora, passar na peneira e descobrir qual a empresa que você trabalha, né? Se a sua empresa é uma empresa coercitiva, se é uma empresa, se é uma organização utilitária, ou se é uma organização normativa. Tá bom?